Vocês conseguem me ouvir?
Sim. Ok. Vamos lá. Vou dar mais uns 5 minutinhos para ver se entra mais alguém para a gente começar, ok? Tá bom. Vamos lá. Acho que por enquanto não vai entrar ninguém, não. Vocês preferem que eu envie o material dessa aula no grupo de WhatsApp ou vocês preferem que eu passe aqui e a gente vai comentando junto? Professora, tá um pouquinho baixo, não escutei. E agora? Melhorou? Sim. O material dessa aula de apresentação de revisão, vocês preferem que eu coloque em compartilhamento de tela aqui ou vocês preferem que eu envie no grupo de WhatsApp para vocês acompanharem daí? Pode colocar na tela aqui, melhor. E depois no WhatsApp, se for slide. Tá bom. Vou me apresentar primeiro. Boa noite de novo. Eu sou Maria Luísa e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa. E para não entrar direto no assunto, para não falar uma coisa muito maçante para vocês, já que é uma coisa que a gente estuda a vida inteira na escola, a gente vai debater um pouquinho sobre por que a gente estuda a língua portuguesa mesmo em cursos que seguem outras áreas e por que é uma disciplina exigida em qualquer curso técnico ou qualquer curso livre que a gente vai fazer. Fechou? Fechou. Vamos lá. Eu fiz uma apresentação de slide aqui. Resumindo um pouquinho da importância do curso. Vocês podem ter reparado ou podem até pensar que no curso de vocês poderia ser apenas disciplinas específicas, né? Mas toda vez que a gente fala de uma formação acadêmica, ou seja, ou uma formação profissional, alguma coisa nesse sentido, a gente inclui a língua portuguesa porque ela é a nossa língua mãe. E o que isso traz de importância para a gente? Traz a importância de a gente saber falar bem aquilo que nos é nato. Por exemplo, quando a gente faz um curso de inglês, a gente quer falar bonitinho e fluente. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria das pessoas que não buscam um perfil acadêmico ou um perfil profissional diferenciado, não dão importância para o uso da língua portuguesa porque acham que é uma coisa batida. A gente estuda a vida inteira, a gente estuda o tempo inteiro. E aí, chegam vocês no curso técnico e ainda estudam a língua portuguesa. Por que a gente sempre bate nessa mesma tecla da língua portuguesa? Porque a gente entende que a importância da nossa língua está baseada no fato da gente ser humanizado. Que sentido desse humanizado? Toda vez que a gente fala da nossa língua, a gente fala de uma maneira que a gente
tira ela dessa parte da escola, dessa parte normativa, dessa parte que a gente sempre estuda, que é aquela gramática chata, que fica maçante, tem professor que manda decorar verbo, decorar tempo verbal, decorar conjunção, etc. E a gente passa para a nossa parte de comunicação. O que é essa parte de comunicação? É a parte onde a gente se expressa. A gente expressa os nossos sentimentos, a gente constrói os nossos pensamentos e a gente interage socialmente, profissionalmente, etc. Toda vez que a gente começa de novo a estudar a língua portuguesa, a gente estuda essa língua porque a gente pretende dominar ela. Por que a gente tem que dominar uma boa conversação, uma boa comunicação? Porque ela é fundamental. Ela ajuda também não só no nosso perfil acadêmico profissional. Esse domínio ele é um diferencial, porque ele dá uma valorização. Antigamente, a língua portuguesa só era ensinada para as pessoas que tinham condição. Ou seja, as pessoas tinham que investir nisso, investir no curso, investir na aprendizagem para ficar mais fácil. Hoje em dia, não. Já é uma coisa mais comum. Todo mundo tem acesso, não atribui totalmente valorização por isso. Vocês podem ter passado por N situações, mas eu, em sala de aula, já vi aluno falando que você vai ler português para quê? Eu falo gírias, meus amigos entendem o que eu falo. E quando a gente estuda língua portuguesa, e no conteúdo que eu vou passar para vocês ao longo do curso, a gente vai entender que ter esse domínio de falar bonitinho, conforme a gente aprendeu na escola, conforme a gente acaba falando, mesmo sem perceber, é um diferencial porque é como se fosse um perfil mais formal, um perfil mais, sabe, mais sério para se comunicar. Toda vez que a gente estuda língua portuguesa, a gente trabalha esse domínio através de 3 vertentes, 3 áreas. Que a gente trabalha sempre através da ortografia, da gramática e da interpretação de texto. O que a gente fala aqui sobre interpretação de texto? Vale ressaltar para vocês que a interpretação de textos, no caso do estudo da língua portuguesa, não só na interpretação de texto fechado, é uma parte de compreensão também. A gente vive num mundo globalizado, a gente vive num mundo totalmente tecnológico, e a gente tem que passar essa informação para frente. Sejam elas informações que a gente tem sobre determinados assuntos, sobre conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Por quê? A gente estuda, internaliza aquilo, aplica ele no nosso contexto e quando a gente passa essa informação para frente, a gente passa de uma maneira mais acessível. Vocês estão estudando técnicas de enfermagem. Confirmem para mim, por favor. É técnica de enfermagem o curso de vocês? Isso. Ih, meu computador deu uma louca aqui. Quando vocês forem trabalhar, é meio óbvio que vocês não vão chegar para um paciente e falar os termos técnicos daquilo que ele está passando ou do procedimento. Concorda comigo? Sim. Vocês vão adequar essa linguagem, vocês vão passar de uma maneira que ele vai entender aquilo. Por quê? Isso é uma forma de dominar a nossa língua e é uma forma de a gente passar o nosso conhecimento de uma maneira mais prática para o próximo. Nem todo mundo vai ter acesso ao mesmo conteúdo de vocês, ao mesmo conhecimento técnico e teórico de vocês. A parte fundamental da gente entender a nossa língua é essa. O nosso domínio ele vem para que a gente equipare os nossos valores. Aquilo que eu sei pode ser passado para uma pessoa, mas não de maneira direta, não da forma como eu aprendi, da forma prática, da parte técnica. Ela pode ser passada para aquela pessoa de um jeito mais esmiuçado. É um sentido, é uma comunicação indireta. É uma maneira de falar para aquela pessoa de uma maneira que ela entenda. Toda vez que a gente estuda língua portuguesa, a gente aprende algumas coisas. Como qualquer outra disciplina, só que a gente aprende de uma maneira diferenciada. Por quê? É uma disciplina que a gente usa em qualquer outra formação, qualquer outro curso, qualquer outra disciplina. Porque é através dela que nós aprendemos a nos expressar, é através dela que nós estimulamos o nosso gosto pela leitura, é através dela que nós aumentamos o nosso repertório linguístico. O que é um repertório linguístico? É o que eu acabei de falar para vocês. Vocês não vão chegar depois de formados para uma pessoa, para um paciente, eu não sei se é assim que fala, é um paciente, como que eu falo sobre uma pessoa que eu estou lidando no campo de vocês?
paciente? Tá um pouco ruim o áudio. É, assim, não dá para ouvir, mas falhando. Vê se agora melhorou. Tá melhor um pouco. Beleza. Quando vocês adquirem ou praticam esse repertório linguístico, é uma forma de passar para frente, passar um conhecimento para aquela pessoa de uma maneira diferenciada, como eu falei para vocês. Quando a gente tem um bom domínio da nossa língua, a gente nos mantém bem informados, a gente tem uma base de compreensão para outras disciplinas totalmente diferentes. Eu, quando comecei a pensar sobre a minha formação acadêmica na língua portuguesa, como profissional, como professora, eu comecei a entender o porquê que eu tive tanto problema de matemática na minha vida inteira na escola. Por que eu não entendi os problemas matemáticos? Porque eu não conseguia assimilar na minha mente o que estava sendo proposto. Quando a gente tem uma boa leitura, quando a gente tem uma carga maior de aprendizagem, quando a gente tem um bom domínio de alguma área específica, aquilo nos auxilia na língua portuguesa do mesmo jeito. Quando a gente compreende tudo certinho e a gente consegue ler, consegue interagir, consegue esmiuçar aquilo na nossa cabeça, a gente passa aquilo de uma maneira diferente para frente. O exemplo que eu tive foi com matemática, mas vocês pode ser qualquer outro tipo de disciplina na escola, em curso, em faculdade, etc. E com esse bom domínio a gente também desenvolve a imaginação. Toda vez que nós lemos, independente se for livro, se for legenda de filme, se for letras de música, a gente desenvolve a nossa imaginação porque a gente entende que até aquele aspecto de passar pela nossa visão e chegar na nossa mente é um caminho tão prático, fica tão natural, que a gente consegue ter um domínio maior. Querendo ou não, escrever também é bom, ainda mais nesse período que a gente está muito globalizado em celular, no computador o tempo inteiro. Quando a gente treina a nossa coordenação motora, fica mais fácil, porque a nossa cabeça pensa muito mais rápido do que o que a gente escreve. Então, se a gente só pensar, não coordenar aquilo, não conseguir passar aquilo para um papel, a gente pode se perder um pouco. Eu tenho uma mania muito feia de dar aula com um caderninho na mão, meu tá até aqui, com algumas anotações, vai ficar mais fácil, porque na minha mente e na minha parte de apreensão de conteúdo, eu aprendo escrevendo. E existem estudos que comprovam isso. Quando a gente escreve muitas vezes a mesma coisa, a gente acaba internalizando aquilo, querendo ou não decorando. Quando eu comecei a fazer curso de inglês na adolescência, eu usava isso para escrever letras de música. As letras de música que tinham frases muito rápidas que eu não conseguia entender, eu falava palavra por palavra, separadamente, e eu escrevia até internalizar a forma de falar correta. E na hora de tentar falar muito mais fácil. Funciona assim também na nossa língua. Se a gente escreve, se a gente lê, a gente fala muito bem. Tem aqui também, falando um pouquinho sobre a nossa leitura cotidiana. Eu falei para vocês, é uma coisa que está necessária, está imposta na nossa vida, querendo ou não, 24 horas por dia, em tudo que a gente faz. A gente lê desde placa, a gente lê mensagem no celular, a gente lê anúncios. Boa parte das informações que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela é transmitida através justamente da escrita. E ela é internalizada e contextualizada através da nossa compreensão. A escrita também é uma competência exigida em todos os âmbitos acadêmicos. Eu já expliquei para vocês, se a gente lê, se a gente entende, a gente interpreta, a gente escreve, é um diferencial, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Por quê? Por que eu falo sobre interpretar para vocês? O interpretar é bom justamente porque ele aumenta o nosso leque, o nosso repertório cultural. O que a gente chama de repertório, o leque cultural? Imagine uma sombrinha virada de cabeça para baixo. Toda vez que eu aprendo sobre algo, ou eu falo sobre algo que eu conheço, que eu li, que eu tenho propriedade, eu vou agregando naquele guarda-chuva. O guarda-chuva está aqui. Tudo aquilo que eu vou lendo, que eu vou fazendo, que eu vou consumindo, que eu vou falando, eu encaixo. Teve um momento que aquele guarda-chuva transborda. Por que ele transborda? Porque
o nosso repertório cultural ele vai enchendo cada vez mais e conforme a gente vai enchendo esse guarda-chuvinho, fica mais fácil para a gente aprender, para a gente internalizar, para a gente passar isso para frente. Toda vez que a gente tem um conhecimento, um domínio sobre um assunto, a gente tem uma capacidade de acionar o nosso senso crítico. O que é o nosso senso crítico? A capacidade que a gente tem, como pessoa, de questionar tudo aquilo que está ao nosso redor. A gente está vivendo uma era muito cheia de fake news. Vocês devem entender o que é isso. Passar uma notícia que não é verdadeira para frente por conta da tecnologia, ela é enviada para milhares de lugares ao mesmo tempo e várias pessoas têm acesso. E a grande maioria das fake news não tem um fundo verdadeiro, não tem um fundo verídico. E a maioria das pessoas também distribui isso. Por quê? A gente não trabalha o nosso acesso crítico. A gente costuma ouvir uma coisa, aquela pessoa fofoquinha, sabe? Ouvir, passei para frente, não sei se é verdade, não sei se aquilo muda alguma coisa. É uma opinião vazia, uma opinião vaga. Quando a gente tem uma interpretação e a gente usa tudo aquilo que a gente guarda no nosso guarda-chuvinha, a gente aumenta o nosso leque. A gente tem uma capacidade de criar um senso crítico e a gente questiona tudo que está ao nosso redor. Vocês estão vendo o que está acontecendo no último mês, um mês e meio mais ou menos, a guerra da Ucrânia. E assim que começou a guerra, foi um disparate de informações desencontradas. E passando na televisão a todo momento. E eu vi nas redes sociais pessoas divulgando ou repassando coisas que não aconteciam, acontecimentos históricos até então, que poderiam ter acontecido em determinado tempo, só que elas foram trazidas à tona de uma maneira totalmente diferente. Fotos, imagens, por quê? A facilidade de disparar esses conhecimentos, a facilidade de disparar essas coisas, de divulgar essas mensagens, é muito mais fácil do que tentar estudar, do que pesquisar, do que saber certamente sobre aquilo que está sendo falado, para a gente poder emitir opiniões. Eu cheguei a ver posts de coisas que não eram da guerra da Ucrânia, imagens antigas que passam batido na internet, e as pessoas divulgando como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Então, quando a gente tem um senso crítico, a gente entende ou a gente busca conhecer alguma coisa, a gente trabalha esse lado. A gente consegue diferenciar o que é uma coisa que só foi divulgada, só foi disseminada, só foi mandada para milhares de pessoas ao mesmo tempo, e a gente entende que não é baseado naquilo o que a gente sabe. Porque a gente tem as nossas opiniões, a gente entende de uma maneira mais fácil, justamente por causa do nosso guarda-chuvinha. Conhecimento cultural, repertório cultural, conhecimento geral, história, geografia, coisas básicas. Mas na maioria das vezes a gente passa isso para frente de uma maneira que não é verídica, justamente, ou a gente internaliza aquilo lendo coisas que não são verídicas. Por isso a importância de a gente sempre procurar as fontes de pesquisa, a gente sempre procurar saber o porquê que aquilo está sendo debatido, por que isso acontece. Da mesma forma, quando a gente lê, a gente amplia a nossa imaginação, a nossa criatividade. Eu costumo trabalhar com os meus alunos do ensino médio, e quando a gente lê, não é só uma questão de imaginar o que acontece no livro, é uma questão de se colocar no livro. Por que eu falo isso? É muito mais fácil a gente entender uma história quando a gente se projeta nela. A gente exerce a nossa criatividade através daquela história. Um exemplo que eu trabalho muito com eles é o Harry Potter. Era uma febre, hoje ainda é uma febre. E por que é tão legal, na maioria dos casos, para os adolescentes? É um mundo totalmente diferente. É um mundo totalmente irreal. É um mundo distante. Por que é tão criativo? Por que é mais fácil se imaginar lá do que estar aqui? Porque a leitura é justamente isso. Ela tira a gente da zona de conforto, tira a gente da nossa realidade, passa a gente para uma realidade diferente, para uma realidade que, na maioria das vezes, ela traz uma dúvida, traz um porquê a gente quer ler, por que eu quero estar ali. A gente visita um outro universo. E quando a gente faz isso, a gente aperfeiçoa justamente o nosso raciocínio lógico. Porque como que a gente aperfeiçoa o nosso raciocínio lógico? Eu tenho uma mania de ler em condução, em ônibus, é uma coisa. Para eu conseguir estar no ônibus, saber o ponto que eu vou descer, fazer as minhas coisas, eu preciso pensar muito rápido. Isso foi feito através de anos de leitura. Eu tenho 26 anos. E desses 26,
Eu não parei de ler desde os meus 6 anos de idade. Eu entrei na escola para escrever. E eu li a minha vida inteira. Eu devoro livros, eu devoro jornais, eu devoro artigos, eu devoro coisas específicas da minha área de teoria literária. Por quê? Porque eu acho isso muito importante. Conforme eu vou aguçando a minha imaginação, aguçando a minha criatividade, eu vou transitando em diversos universos, eu aperfeiçoo meu raciocínio lógico, eu tenho um potencial maior de inovar. Por trabalhar com adolescente, eu acho isso extremamente importante, porque eu consigo chegar numa sala de aula e falar de igual para igual com um aluno que é viciado em um joguinho de Fire. Eu nem sei se jogam isso mais por causa da pandemia, mas na época que eu tive a minha última turma física, minha última turma presencial, são viciados em Free Fire. E eu conseguia conversar com eles de igual para igual, porque era um universo que eu via, que eu consumia, que eu queria falar daquilo com eles. Agora, com a turma de vocês, que é de técnica de enfermagem, eu vou aprender, querendo ou não, algumas coisas do léxico gramatical de vocês, porque eu acho que isso é importante para mim, principalmente para mim como profissional, como professora, me imaginar e me colocar no lugar de vocês, para que vocês aprendam de uma maneira mais prática. Eu não vou usar um modelo de hotelaria para dar uma explicação sobre o que é um verbo numa frase no tempo presente. Eu vou procurar trazer aquilo para as disciplinas de vocês para ficar mais fácil. Por quê? Porque eu acho que quando a gente trabalha a língua portuguesa de uma maneira contextual, a gente dá um destaque mais forte para ela. Ela fica mais fluente, a nossa escrita fica mais fácil, a nossa leitura fica mais fluida e a gente se comunica melhor. Adentrando a grade de vocês, a gente vai estudar língua portuguesa através de 3 áreas. Básicas que a gente já viu na escola, mas a gente só vai fazer uma revisão básica aqui agora, para vocês darem uma lembradinha, talvez vocês tenham esquecido, que é uma coisa muito comum de acontecer. A gente fala sobre morfologia, a sintaxe e a semântica. O que é a morfologia? É a parte mais batida que a gente aprende na escola. É aquela que a gente revisa todo ano, é aquela parte que a gente, às vezes, lembra uma coisinha ou outra, mas nem sempre a gente sabe a fundo. Mas é importante, porque as três se conectam. Quando eu falo de morfologia, eu falo da palavra em si, da palavra isolada. Mas quando eu vou falar de sintaxe, eu vou lembrar daquela palavra lá na morfologia, mas de uma maneira diferente, uma palavra dentro de um contexto. E quando eu falar da semântica, eu vou falar dessa parte da linguagem que trabalha a morfologia e sintaxe, dando um sentido para ela. Eu tenho aqui um resuminho para vocês. É basicamente a morfologia. O que a morfologia estuda? Ela é o pontapé inicial dos nossos estudos de língua. Por quê? Ele é a parte da gramática normativa que estuda a origem, a formação e a classificação das palavras, de uma maneira isolada. Toda vez que eu falar sobre morfologia, eu falo da maneira isolada. É a palavra em si. A flor. A artigo, flor, por quê? É mais prático eu entender elas de maneira separada, de uma maneira isolada, para que eu entenda por que eu entendo aquela palavra depois. E toda vez que a gente fala de morfologia, a gente distribui ela em 10 classes gramaticais. A gente divide ela entre as classes variáveis e as classes invariáveis. A gente vai ter uma aula só de morfologia, mas eu vou lembrar para vocês mais para frente, a gente vai esmiuçar tudo bonitinho. Quando eu falo das classes variáveis, eu tenho 6. O substantivo, o verbo, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. E quando eu falo das invariáveis, eu falo sobre o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. Quando a gente esmiuçar elas, eu vou trazer de uma maneira muito mais prática para vocês. Aqui hoje, só para a gente dar uma lembrada, para a gente não ficar muito perdido, porque às vezes a gente pode confundir. E toda vez que eu falo da sintaxe, eu falo da parte que estuda as palavras dentro de um contexto. Morfologia fora de contexto, isolada, e a sintaxe é dentro daquele contexto. Por quê? A sintaxe ela está atenta ao arranjo das palavras na frase e das frases no discurso. Quando eu falo sobre essa relação lógica, a gente determina as diferentes possibilidades de associação que a gente tem e a gente forma os enunciados, as frases, os contextos, os textos e os sentidos. Por que a gente fala sobre a sintaxe de uma maneira dentro de um contexto? É a mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Eu estou passando para vocês o que é a língua portuguesa
mas eu vou tentar trazer para vocês ela de uma maneira completa e compreensível dentro do contexto de vocês. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu quero transmitir uma mensagem, eu quero transmitir um significado, seja ele completo ou compreensível. É na sintaxe que a gente aprende aquele famoso sujeito predicado. Ana está no hospital. Quem está no hospital? Ana. Então, Ana é o sujeito. O resto da frase toda é um predicado. Esse predicado ele pede complemento? É um verbo transitivo direto? É um verbo transitivo direto? São pequenas coisas que a gente já estudou na nossa vida, mas que a gente vai relembrar aqui rapidinho para vocês terem um domínio mais prático dessa parte da língua. E a semântica é a parte que estuda a significação das palavras, sejam elas expressões ou símbolos, em busca da melhor maneira de construir uma mensagem. Por quê? Às vezes a gente pode passar uma informação, falar alguma coisa e ela soar ambígua, ou a gente pode falar uma coisa de um sentido e a pessoa entender outra. Exemplo, eu posso falar que a manga está rosa. Alguém pode interpretar que é uma manga de camisa rosa ou uma manga fruta rosa. São coisas que fazem parte do sentido. A semântica estuda o sentido e o significado das palavras e expressões na hora da construção da mensagem, diferente da morfologia, que é o isolado, e da sintaxe, que é o estudo dentro do contexto. Como eu tive um atraso, porque a secretaria não tinha me colocado como ADM. Eita. Como a secretaria não tinha me colocado como ADM no... Não sabe? Desculpa, gente. Meu alô, você no computador agora. Agora vai. Eu tive um atraso porque eu não estava com a ADM no grupo para informar as coisas para vocês. Por isso que na sala deu uma atrasadinha, mas eu estou falando rapidinho que a gente tem mais 10 minutinhos para passar o conteúdo para vocês, para não atrasar vocês, ok? Para terminar esses 10 minutinhos que a gente, 15 minutinhos, 14 minutinhos que a gente tem de aula, a gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente estudaria, eu já falei sobre por que a gente estudaria língua portuguesa, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê fazer isso e aprender sobre a normalidade da língua, sobre a norma culta e sobre as variedades. Resumindo tudo aquilo que eu falei, a importância da língua portuguesa é justamente para a comunicação. Se a gente se comunica muito bem, se a gente fala muito bem, fica mais fácil passar esse conhecimento para frente. Toda vez que a gente fala sobre a norma culta, a gente fala sobre o conjunto de padrões linguísticos que é utilizado pela camada mais polarizada da população, ou seja, a camada mais privilegiada. Por quê? Assim como eu falei antes. Antigamente, para ter acesso ao ensino de língua, a gente tinha que pagar. Então, somente as pessoas que tinham capital tinham acesso à língua portuguesa. Também é por isso que a gente tem tanta variação linguística hoje em dia. A gente vai ver isso nesse slide rapidinho. Toda vez que a gente fala sobre a norma culta, a gente fala sobre a parte da linguagem onde todo falante consegue se entender. Por quê? Às vezes a gente conhece uma pessoa de uma outra regionalidade e a gente não entende o significado de algumas coisas, porque o consenso sobre um determinado nome ou um determinado assunto naquela região é diferente do nosso. Quando a gente fala sobre a norma culta, a gente fala sobre a parte da gramática que estuda, a parte da língua que estuda a forma de correção gramatical que usa a língua de uma maneira que todo mundo entenda. Esse é o português ensinado na escola. É a linguagem mais cuidadosa, mais elaborada, é aquela que privilegia a utilização de estruturas sintáticas complexas
de um vocábulo rico e diversificado com clara e correta pronúncia das palavras. Por quê? Toda vez que a gente se comunica, a gente utiliza de alguns algumas coisas que fazem com que fique mais fácil conversar sobre aquilo. E toda vez que a gente fala sobre dominar essa nova culta, a gente fala sobre a mortalidade da língua que demonstra esse grau de correção gramatical, ou seja, o uso correto da pontuação intraída, a acentuação intraída, a concordância, a regência e a colocação pronominal também, porque fica mais prático. Tem uns exemplos no slide para vocês, que é sobre a ênfase. A gente vai entender sobre a ênfase mais para frente. Mas o que é a ênfase? É quando a gente coloca a colocação pronominal no início da oração. Eu não falo se levante, daí vamos embora, quando eu quero usar uma norma culta, quando eu quero escrever conforme nos livros, conforme ensinar nas escolas. Por quê? Porque existem regras que fazem que isso seja diferente, que fazem com que esse pronome seja colocado no início da colocação. Assim como a gente vai colocar uma preposição, ele nunca obedece ao pai. Ele nunca obedece a quem? A alguém. Pai é no masculino, então é a preposição a mais ó, ao pai. São coisas básicas, mas que quando a gente usa, fica muito mais fácil a gente compreender. Assim como saber falar e escrever de acordo com essa norma é uma competência muito valorizada no mercado de trabalho, porque isso também possibilita que o indivíduo se comunique de uma maneira culta, de uma maneira respeitosa, com precisão e eficiência em qualquer lugar ou momento. É a questão da adequação. Eu não falo, eu não falo com a minha filha de 1 ano e 4 meses com um aluno de 22 anos. Por quê? Eu consigo adequar a minha linguagem para falar com ele, para me comunicar com o meu aluno. E aí que entram as questões das variações. As variações são as mudanças que a língua apresenta justamente por ela ser viva. O que é uma língua viva? É uma língua heterogênea. Toda vez que a gente fala de uma língua heterogênea, é uma língua que não se mistura. Ela é uma língua variada. Imagine misturar água com óleo. A gente tem a água e tem os tipos de óleo, suponhamos. Eles não se misturam, porque aquilo é heterogêneo. Eles são partículas diferentes. A língua é a mesma coisa. Ela é uma língua que a gente tem como padrão, que é a norma culta, ensinada em escola, só que nós temos várias variações por fora. E essas variações, elas acontecem justamente porque a gente está inserido numa sociedade plural, uma sociedade muito complexa, e ela é formada por grupos sociais diferentes, que têm adaptações e hábitos totalmente diferentes, e principalmente diferentes graus de escolarização. E aí a gente tem 3 tipos das variações, que ocorrem no âmbito geográfico, social e temporal. Uma das variações é a diatópica, que é aquela que a gente chama de variação regional. São aquelas que ocorrem na alternação de vocábulo e expressão de acordo com o local onde a gente vive. Aqui no Rio, na minha cidade, a gente chama pão e sal. Eu tenho um amigo que mora no sul e chama de cacetinho. Exemplo, que a gente tem aipim. Aqui eu conheço como aipim, também reconheço como mandioca, mas no norte e no nordeste macaxeira. São palavras que variam bastante regionalmente. Podem ser conhecidas como palavras que os estados, entre os locais. Tem um exemplo nessa foto aí, que chup-chup pode virar gelinho, pode virar geladinho. Sacolé, a gente tem aipim, a gente tem mandioca, a gente tem macaxeira, são tipos de palavras que designam um objeto ou uma ação, mas são utilizadas em diferentes contextos com diferentes nuances. A gente também tem a variação diacrônica, que é aquela que ocorre de acordo com a história, de acordo com o dia a dia. São as variações que ocorrem com o desenvolvimento da história. A gente tem um exemplo, a palavra que virou paquera, que hoje é o crush. A gente tem a questão do vossa mercê, que virou você, e na era do tecnologia já virou veio ser. A gente também tem a variação linguística social, que é a diastrase. Ela ocorre de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais, sexo ou grau de escolaridade. São os comuns jargões.
advogados geralmente falam entre si de uma maneira diferente do que falariam no meio social, porque elas são específicas de um modo de atuação e de um sistema de comunicação. A gente também tem a variação linguística diafásica, que ela ocorre de acordo com o contexto e situação que ocorre ou precede a comunicação. Ela mistura o registro formal e informal. A gente também tem a diferencial da língua oral e da língua escrita, que é através dela que a gente tem exigências por conta da gramática normativa. A gente pode falar e a gente recorre a outros meios quando a gente se comunica. Eu estou sofrendo aqui porque eu não vejo ninguém, eu não vejo o rostinho de vocês, então eu não sei como vocês estão reagindo a isso. Mas imagine uma conversa coloquial, uma conversa comigo, vocês falam e interagem de uma maneira diferente, porque reagiriam falando com o chefe ou com uma outra pessoa. Por quê? Na linguagem oral, a gente trabalha com isso, com olhares, feições e gestos. E já na linguagem escrita, não. A linguagem escrita é mais difícil, ela é mais inscrita, ela é mais fechada, porque ela precisa que o texto dê conta de passar essa comunicação para frente sozinho, sem nenhuma interação. E essa divisão entre a língua oral e a língua escrita exige esses conhecimentos diferentes. Assim como a língua escrita, ela não é apenas a representação da língua falada, mas sim uma maneira diferente e um sistema mais disciplinado para que tenha esse jogo de conversação. E além disso, a gente tem a segunda diferenciação entre a linguagem formal e a coloquial. Quando eu falo sobre a linguagem formal e a linguagem coloquial, eu falo sobre a adequação da linguagem, que ela depende do ambiente que ele está inserido, onde ele se encontra. Por quê? A gente usa a linguagem coloquial ou a linguagem informal ou formal em diferentes âmbitos. Numa sala de aula, a gente usa coloquial, vocês vão usar uma linguagem informal com os pacientes, mas entre si vocês podem usar uma linguagem mais coloquial, mais formal, com os termos técnicos específicos de vocês. O que seria diferente no tratamento com o paciente, com uma pessoa que vai precisar que vocês prestem um serviço. A gente fechou a aula de hoje falando sobre a norma culta e as variedades, demos uma pincelada, e a gente também fechou a aula de hoje falando sobre uma revisão básica sobre a língua portuguesa. Eu vou subir esse vídeo para vocês e eu vou mandar um material anexo, material extra, junto na plataforma e no grupo, para que a gente estude e tenha um aprofundamento maior. Fechou? É isso, então. Boa noite.